Bom, gente, estou regravando aqui pela terceira vez o 3.3, porque em um eu errei o negócio da conta, no outro meu celular acabou a bateria, então uma parte dele já está feita, mas eu vou explicando todo o passo a passo para vocês. Bom, por que eu pulei o 3.2? Eu pulei o 3.2 simplesmente porque não está de acordo com os nossos objetivos, né? Então não faz sentido eu fazer lá todo o processo do 3.2, sendo que não tem muito objetivo fazer esse exercício dentro do contexto da matéria. Então eu pulei para o 3.3. Daí no 3.3, a primeira coisa que ele pede é o seguinte: no ponto que a produção é máxima, qual é a produtividade das cozinheiras? Ok. Bom, tudo bem. Para a gente achar a produção máxima, que é a primeira coisa que ele pede, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que derivar a função Q em relação a C e igualar a zero, sempre. Sempre que vocês tiverem alguma coisa pedindo produção máxima, produtividade máxima, produto marginal máximo, vocês têm que derivar essa função e igualar ela a zero, sempre, não tem outro caso. Em cálculo vocês devem ter visto que sempre que vocês pediam para vocês, maximiza essa função, minimiza, maximiza, sempre vocês tinham que derivar e igualar a zero. Não tinha surpresa, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai derivar a função Q em relação a C e igualá-la a zero. Se vocês retomarem lá no 3.1, vocês vão ver que a nossa função de produção era 84C mais 18C ao quadrado menos C à terceira. Essa é a nossa função de produção. Se a gente derivar ela, a gente vai ter que 84C vira 84, né? O 1 do expoente passa multiplicando e fica 84, porque eu vou tirar 1 do expoente aqui. O 2 do 18C ao quadrado passa multiplicando também, então fica 36, e eu tiro 1 do expoente, então fica C. E o menos C à terceira é a mesma coisa, eu passo 3 multiplicando para baixo, então fica menos 3, e tiro 1 do expoente, então fica C ao quadrado. Então eu derivei 84 mais 36C menos 3C ao quadrado. Tudo isso é igual a zero. Então a gente chegou aqui numa equação quadrática, né? Nessa equação quadrática, como a gente resolve ela? A gente tem que aplicar Bhaskara. Acho que pode fazer por soma e produto e tudo mais, mas vai ficar um pouco mais lento, eu acho mais prático fazer por Bhaskara. Então vamos lá. Qual é o nosso A? É o menos 3, né? Porque ele está multiplicando o termo ao quadrado. Qual é o nosso B? O 36, porque ele está multiplicando o termo elevado a 1. E qual é o nosso C? É a nossa constante, que vai ser 84. Então a gente tem esses dois termos. E qual é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é menos B mais menos raiz de delta, né? Sendo que delta é B ao quadrado menos 4AC. Tudo isso dividido por 2A. Então vamos resolver o Bhaskara? Bom, para resolver o Bhaskara, eu comecei pelo delta, né? Que é essa parte aqui do B ao quadrado menos 4AC. Eu fiz a raiz quadrada, eu fiz o delta da seguinte forma: 36 ao quadrado menos 4 vezes menos 3 vezes 84. 36 ao quadrado é 1296. Menos 4 vezes menos 3 vai dar 12. Positivo, porque menos com menos dá mais, né? Vezes 84. Então 12 vezes 84 vai dar um número positivo de mais 1008, perdão. 1296 mais 1008 dá 2304, que nada mais é do que, se eu pegar 2304 e fazer a raiz quadrada, é 48, né? Então eu fiz a raiz quadrada do meu delta, que é 2304, e me deu o número de 48 aqui. Ok. Daí eu vou e substituo todos os termos, né? Menos B vai ser menos 36, mais menos 48, dividido tudo por menos 6. Então vamos fazer a primeira possibilidade. A primeira possibilidade é menos 3 mais 48. Menos 36 mais 48. Menos 36 mais 48 vai me dar 12 positivo. Mas o 12 positivo está sendo dividido pelo menos 6, que é negativo, né? Então 12 dividido por menos 6 vai dar menos 2. Daí a gente tem que pensar o seguinte: menos 2 é um número que existe no mundo real, entre aspas. Você pode ter menos 2 cozinheiros, menos 2 cozinheiras, menos 2 empregados, menos 2 trabalhadores. Você não pode ter esse número, isso não é real. Então ele é não aplicável, porque ele é um número negativo. Agora a outra solução seria fazer menos 36 menos 48, que daria menos 84, dividido por menos 6.
como o menos está sendo dividido por menos, vai dar um número positivo. Nesse caso, menos 84 dividido por menos 6 é igual a 14. A gente vê que o 14 é um número positivo, então se aplica, a gente pode usar ele. Então a gente chega aqui no ponto em que o C que maximiza a nossa produção é o 14, como a gente pode ver pela demonstração. Bom, se o C é o 14, a gente vai ter que pegar ele e substituir na função total, da quantidade total produzida, perdão. Então, para a gente achar a quantidade máxima, a gente vai ter que fazer 84 vezes 14 mais 18 vezes 14 ao quadrado menos 14 à terceira. Vou usar a ajuda do meu nobre Excel para fazer essa conta. Então, 84 vezes 14 vai me dar 1.176. O meu 18 vezes 14 ao quadrado vai me dar 3.528. E o meu 14 à terceira vai me dar 2.744. Então vamos fazer 1.176 mais 3.528 menos 2.744 é igual a 1.960. Então a produção máxima, aqui nesse caso, é igual a 1.960 brigadeiros. Concordam comigo? Só peguei o 14, que é o C que maximiza a produção total, e substituí na fórmula. E qual é a produtividade média quando o C é 14, né, que é o que ele pede? Qual é a produtividade das cozinheiras quando a produção é máxima? Bom, para achar isso, a gente pode simplesmente pegar o Q total e dividir por 14. Nosso Q total é igual a 1.960. E o nosso C nessa ocasião é o 14, né? Que é o C que maximiza a produção. Então a gente vai fazer Q dividido por C e vai obter o quê? 1960 dividido por 14, que é igual a 140. Bom, essa é a minha produtividade quando C maximiza a produção total. Daí o que ele pergunta depois? Esse é o maior nível de produtividade a ser atingido? Se não, quanto seria a produtividade máxima? Tá, agora a gente tem que fazer uma distinção teórica aqui. A diferença entre produtividade e produção total. A produção total, nesse caso, seria a quantidade total de brigadeiros que eu vou produzir. E a produtividade seria a quantidade total dividido pelo número de cozinheiros que eu vou ter na produção dos brigadeiros, né? Então, por quê? Porque a produtividade, ela quer basicamente ver qual é a produção por trabalhador, né? Para ver incrementos ou diminuição nesse número de trabalhadores. Já a produção total, ela independe do número de trabalhadores, ela só é um número absoluto, enquanto isso aqui é um número relativo à quantidade de insumo que você tem, né? No caso é o trabalho, representado pelos cozinheiros. Bom, a gente sabe intuitivamente que produtividade, quando ela atinge o máximo dela, não é o mesmo ponto onde a produção total atinge o máximo. Eu vou provar isso por uma conta. Como vocês acham a produtividade média máxima?
Vocês já devem estar carecas de saber, mas eu vou ter que derivar essa produtividade média em relação a C e igualar a zero. Ok, então é só eu fazer isso para encontrar o meu C que maximiza a produtividade média. Qual é a função de produtividade média mesmo? É a função Q dividido por C. Então, é 84 mais 18C menos C ao quadrado. Tranquilo, gente? Como que eu verifico isso? Eu volto aqui na função total. Então, é 84C dividido por C vai dar 84. 18C ao quadrado dividido por C vai dar 18C. E C, a terceira, dividido por C, vai dar C a segunda, né? C ao quadrado. Ok, então eu tenho a minha expressão da produtividade média. E eu tenho agora que derivar essa produtividade média e igualar ela a zero. Então vamos derivar. 84 é uma constante, não vou derivar. 18C vai ficar 18, porque o 1 do C, a primeira, vai passar multiplicando e eu tiro o 1 do expoente. E o menos C ao quadrado, eu vou passar o 2 aqui do C multiplicando e tiro 1 do expoente. Igualo tudo isso a zero. E daí eu tenho 18 menos 2C é igual a zero. Então, eu vou fazer regra básica aqui de aritmética. E vou falar que 2C é igual a 18. Então, C é igual a 18 dividido por 2. No caso, C é igual a 9. Então, C, que maximiza o produto médio, é 9. A gente vê, logo de cara, que esse C que maximiza a minha produtividade média, ele é diferente do 14, né? Ele é um número inferior. E por que isso? Porque quando você aumentar a produção total, não significa você ter a maior produtividade. Você pode ter uma produtividade grande e está inferior à produção total. Para você aumentar a produção total, é um número absoluto a produção total, né? Então, ela é pura e simplesmente a quantidade que você vai produzir no máximo, enquanto a produtividade média é quantos os seus trabalhadores estão mais produtivos, ou seja, qual é o ponto em que, se eu aumentar o meu insumo trabalho, a partir desse ponto ele vai ter uma produtividade menor, né? Então, os dois não tem muita coisa a ver. Um é quando a quantidade total dividida pelo número de trabalhadores atinge o máximo, é quando a quantidade total atinge o máximo. Bom, para eu saber quanto é a produtividade média agora, eu vou pegar esse 9 aqui e vou colocar ele na função de produtividade média. Então eu volto aqui na minha função, produtividade média, que é 84 mais 18C menos C ao quadrado, e substituo esses Cs por 9s. Então vamos lá. 84 mais 18. Calma. Vamos fazer diferente. 84 fica 84 mais 18 vezes 9 vai me dar 162. E 9 ao quadrado vai me dar 81. Tranquilo? Então essa vai ser a minha produtividade média. Vou fazer as contas aqui certinho. 84 mais 162 menos 81 vai me dar o fantástico número de 165. Tranquilo, gente? Então, a minha produtividade média vai ser 165, quando C é igual a 9, ou seja, essa é a minha produtividade média máxima. 165. A gente vê, portanto, que essa produtividade de 165 é consideravelmente maior do que 140, que é a produtividade quando eu tenho um C igual a 14. Então, minha produtividade quando C é igual a 9 é maior. Ou seja, no ponto onde eu atinjo minha produção total máxima, não é o mesmo ponto onde eu atinjo a minha produtividade máxima. Uma a produtividade máxima é no C igual a 9, e a outra a produção total máxima é no C igual a 14.
Então, tranquilo, a gente vê isso pelo fato de que a produtividade quando C é igual a 9 é 165 e a produtividade quando C é 14 é igual a 140.